Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Vamos fazer a leitura? Diz assim o nosso texto. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças por este momento e por esta oportunidade. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós nos rendemos perante a Tua Majestade e clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos conduza nesta noite a poder entender a Tua Palavra, que é viva e eficaz. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos faz completamente cativos da Tua Palavra, que ela tenha peso e influência nas nossas vidas, no nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Queridos, todos nós conhecemos este texto. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Todos nós conhecemos esta afirmação do apóstolo Paulo. E talvez o versículo 13 seja dos textos mais conhecidos, dos textos mais decorados, dos textos mais memorizados, mais citados em nossa geração. Talvez, de facto, seja dos textos mais usados. Porém, também é preciso dizer que ele é, sem dúvida, um dos textos mais mal interpretados em nossos dias. E um dos mais atacados e distorcidos. Esta afirmação do apóstolo Paulo, ela virou uma frase monótona. Ela virou uma frase sem sentido. Ela perdeu então o seu devido valor, porque ela virou hoje quase como um grito de guerra. É uma frase decorada, memorizada, pronunciada, propagada, escrita, mas muitas das vezes de maneira tão equivocada, de maneira tão errada. E nós notamos claramente em nossos dias que essa frase
de alguma maneira virou até moda. Ela virou um logo, uma propaganda, um ritual. Ela virou um objeto de fé e crença nas mãos e na boca de muitos que a utilizam de forma completamente errônea e disparatada. E o problema, queridos, não está no uso dessa frase. O problema não está na pessoa citar essa frase, mas o problema está sim na motivação que essa pessoa ou as pessoas usam. O problema não é decorar o texto, o problema não é decorar a frase, o problema está sim quando eu decoro aquilo que me convém e faço então dessa verdade a verdade que eu quero aplicar na maneira que eu quero. E isso sim é um erro teologicamente grave. Você já ouviu falar daquelas pessoas que usam um texto isolado e aplicam então esse texto como elas pretendem, como elas querem, sem olhar ao contexto e às suas implicações? Então é precisamente isso que acontece com este texto. E isso é terrível, porque o texto ele perde o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro propósito, e então perde-se o real sentido do texto bíblico, o qual o autor queria ensinar, o qual então o escritor queria ensinar. Perde-se então o sentido do texto. E isso então é o que nós chamamos de exegese. É então tirar do texto, ou retirar do texto o que não está no texto. A exegese então é retirar do texto o que está no texto. A exegese é tentar tirar do texto o que não está de facto no texto. E o mais engraçado de tudo é que hoje em dia, por incrível que pareça, até mesmo os ricos, até mesmo as pessoas lá fora, elas usam este texto. Elas usam esta palavra, tendo então este texto, esta frase como um amuleto, como um terço, como algo que pode as guardar e as livrar do mal, como algo que lhes pode de alguma forma dar sorte, beneficiar de alguma maneira, pode então de alguma forma trazer sucesso sobre a vida dessa pessoa. Ao mesmo tempo, os próprios crentes usam este texto e muito mais textos para reivindicarem bênçãos, para reivindicarem milagres, para reivindicarem prosperidade, para reivindicarem suas declarações disparatadas, ao ponto de exigirem de Deus uma resposta para as suas reivindicações, tratando Deus como servo, tratando Deus como escravo, tratando Deus como serviçal. E isso acontece, como é óbvio, por causa de uma visão distorcida dos textos bíblicos, que acaba então dando a essas pessoas, de forma equivocada, uma expectativa de buscar então aquilo que elas pretendem, de buscar então aquilo que elas desejam, aquilo que elas têm no coração, e de usar as Escrituras para seus próprios benefícios, ao ponto de manipular textos bíblicos e usá-los para obter os seus fins. Notem que eles olham para este texto e eles atropelam todo o seu contexto e vão de facto aonde eles querem ir, aonde eles pretendem ir, que é então nada mais nada menos que ao versículo 13. E se focam apenas nestas palavras: tudo posso, tudo posso. Então vejam, olha a sedução destas duas palavras: tudo posso. Isso de alguma forma exprime a ideia de poder então fazer o que quiser, de liberdade, de eu posso, tudo posso. Então veja a tentação destas duas palavras. E isso vai criar na pessoa motivações erradas, convicções erradas, ênfases erradas. E isso vai gerar nesse tipo de pessoas uma dependência dessas coisas que ela tanto quer, que ela tanto deseja,
e logo então ela vai viver em prol disso, em prol dessas suas motivações. Por isso, hoje nós vemos pessoas usando as Escrituras sagradas para pecar, usando a própria palavra de Deus para transgredir, para justificar o seu erro e o seu pecado, para viver e buscar aquilo que almejam, aquilo que anelam, aquilo que necessitam, que não é o céu, que não é a presença de Deus, mas assim bens, matéria, riqueza, fama, sucesso, prosperidade, reconhecimento, e usam a Bíblia como fonte de lucro e sucesso. Mas na verdade, essas pessoas, ainda que aparentemente estejam no momento usando a palavra para fonte de lucro, essas pessoas, elas estão usando a palavra de Deus para a sua própria queda, para a sua própria condenação. E eu desde já, eu aprendo aqui uma coisa importante. Nota de introdução. Este texto, ele nos ensina a como não ler a Bíblia, a como não o fazer da forma errada, de forma equivocada. Porque se eu inicio a minha leitura atropelando então todo o contexto, versículo 11 e 12, e me focar somente na afirmação do versículo 13, que diz que posso todas as coisas, que posso tudo, então eu vou perder logo a essência do texto, o foco central do texto, o ensinamento central do texto, a doutrina central do texto. E é precisamente aqui, queridos, e é precisamente aqui, textos desses que muitos líderes usam para manipular os seus membros e os seus fiéis em suas comunidades. Porque ensinam que as pessoas devem reivindicar, exigir, ordenar, determinar, porque no final de contas elas podem todas as coisas, porque aparentemente é o que Deus ensina neste texto por meio do apóstolo Paulo. Então notem o triunfalismo aqui, e isso é diabólico, degradante, manipulador, é um engano, porque as pessoas, elas vão colocar a sua fé e a sua confiança em coisas e não em Deus. Então esta é a causa de um dos principais problemas da teologia moderna, porque neste caso muitos teólogos gananciosos usarão interpretações antibíblicas para convencer os seus fiéis, os seus membros, utilizando textos isolados e descontextualizados para justificar os seus ensinamentos errados, usando textos como Filipenses 4:13, onde temos então aqui, de certa maneira, um modelo desse tipo de erro, onde é argumentado que a pessoa pode e deve fazer qualquer coisa. Entretanto, queridos, é importante nós dizermos que o nosso desejo, como igreja local, como comunidade local, é ser sérios, é ser bíblicos, é conduzir os irmãos e as irmãs e persuadi-los às Escrituras sagradas, é fazer de você um homem e uma mulher de um livro só das sagradas Escrituras, da palavra de Deus, e de o conduzir a uma leitura cuidadosa, a uma leitura zelosa, para que você possa de facto crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que a sua fé seja uma fé sólida, para que a sua fé esteja amparada nas Escrituras sagradas, para que haja um fundamento e um alicerce que emana
das Escrituras. Esse é o nosso desejo como pregadores. Esse é o desejo de todo pastor. Esse é o desejo de qualquer professor, de qualquer pastor, de qualquer presbítero, de qualquer mestre. Que você faça anotações, que você então vá no texto bíblico, que você leia o texto, que você sublinhe o texto, que você examine o texto, que você ouça, que você aprenda e saia daqui e vá para a sua casa. E que durante a semana você passe a refletir sobre o texto, sobre a palavra e aplicá-la na sua vida, no seu cotidiano diário, para que você saiba manusear a palavra de Deus, esse santo livro, para que você seja uma pessoa familiarizada com a palavra de Deus e tenha então ela como uma verdade diária na sua vida, onde você passa a ter uma leitura cuidadosa, carta a carta, texto a texto, linha a linha, versículo por versículo, onde você não vai atropelar o texto, mas entendeu verdadeiramente. E para entender, você sempre precisará entender o seu devido contexto, o seu verdadeiro contexto, seja qualquer carta, seja qualquer capítulo, nós precisamos entender o contexto. E é isso mesmo que eu proponho para nós neste momento. Nós vamos entender quando nós atentarmos para o contexto deste texto, será mais fácil nós entendermos o verdadeiro ensino que o texto quer nos ensinar. E quando nós olhamos, de facto, para o contexto deste texto, nós vamos entender que Paulo está dando o seu próprio exemplo de vida, como sendo uma testemunha viva do que é viver uma vida guiada, uma vida na dependência de Deus, independentemente das circunstâncias. Então, qual o contexto da carta de Paulo aos Filipenses? Qual o contexto desta carta? Qual a situação de Paulo? Onde Paulo está? Qual o momento de Paulo? Queridos, Paulo está preso. Paulo está preso. Porém, esse homem está preso, mas ele está alegre e confiante. Esta carta aos Filipenses, ela foi escrita, como nós sabemos, por o apóstolo Paulo. E ela foi escrita no ano 60 a 63, depois de Cristo. Pouco tempo depois de ele ter plantado uma igreja na cidade de Filipos. E ao longo desta carta, nós vamos perceber o forte laço de amizade entre então os irmãos de Filipos e o apóstolo Paulo, os quais haviam enviado ajuda várias vezes ao apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, Paulo havia visitado essa igreja por 2 vezes na sua terceira viagem missionária. E esta carta é uma das cartas que ele escreve da sua primeira prisão em Roma, que durou então 2 anos, onde ele escreve então a carta aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. Então, durante esses 2 anos, Paulo então, preso, escreve 4 cartas. E uma delas é então a carta aos Filipenses. E nessa então prisão, nessa sua prisão, ele escreve esta carta. E um dos seus objetivos é agradecer a generosidade dos irmãos, em razão da oferta providenciada por eles. Vejam que Paulo, mesmo preso em Roma, ele mostra a sua confiança em Deus. E ao mesmo tempo, ele passa a rogar aos irmãos para que não fiquem desanimados por causa da sua situação, por causa da sua condição de preso. Paulo aproveita então esta oportunidade e ele passa então a encorajar, a exortar, a animar, a fortalecer a igreja
ricos. E passa então a orientar agora os crentes para que eles estejam alegres em todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou más. Ao contrário do que defendem os adeptos da teologia da prosperidade, daqueles que seguem um modelo triunfalista, que o cristianismo então é um modelo triunfalista, Paulo, por sua vez, de alguma forma ele vai desconstruir esse pensamento, mostrando a sua própria vida, chamando então os filipenses à humildade e ao serviço cristão, à servidão, ressaltando isso mesmo no capítulo 2. Nós temos ouvido o pastor que tem ressaltado tantas vezes a passagem de Filipenses capítulo 2, que destaca e ressalta o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, tomou a forma humana como servo e se tornou o maior modelo de servo para a sua igreja, para o seu povo, para os seus discípulos. Paulo, como nós lemos no texto, onde ele diz que tudo podemos, que tudo posso, ao mesmo tempo, esta frase, tudo posso naquele que me fortalece, está ligado a um raciocínio, estava ligado à sua própria vida, que não dependia das circunstâncias, porque a vida cristã, ela não é orientada ou amparada pelas circunstâncias. É verdade que todos nós somos desafiados, todos nós passamos por provas, por lutas, por dificuldades, por momentos maus, e os momentos maus, eles não batem à porta, o sofrimento não bate à porta, ele entra. Todos nós vivemos dramas, desafios, lutas, dificuldades, mas ainda assim nós devemos viver essa vida cristã, essa fé cristã, acima e independentemente das circunstâncias. E vejam, Paulo aqui, ele vai nos dar uma lição gloriosa, uma lição nesta carta do que é viver contentes, do que é viver satisfeitos, do que é viver alegres, do que é não nos deixarmos levar pelo descontentamento, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos dramas, pelos dias maus. Agora, claro que o contentamento não é algo que nós obtemos, não é algo que se consegue do dia para a noite, mas é o resultado do fruto do Espírito de Deus em nós. Trata-se de uma alegria que não se deixa abalar, mesmo quando tudo parece não se ajustar ao nosso bem-estar. E a esse respeito, queridos, Paulo diz no versículo 11, olha o que Paulo diz no versículo 11: não digo isto por causa de necessidades, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Notem que o contentamento é o resultado do aprendizado diário. Como o pastor pregou há uma semana e meia, que a vida cristã é uma escola, e nós somos alunos dessa escola, e essa escola é árdua, é dura, é difícil, e muitas vezes nós passamos por provas difíceis, e certamente as notas muitas vezes são fracas, são baixas. Nós não podemos ser presunçosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos, e muitas vezes nós não somos super-homens. Na Bíblia nós não encontramos nenhum super-homem. Então vejam, é preciso, infelizmente, é preciso errar, e errar bastante, para que nós possamos aprender. E isso é a grande fonte de lucro para a vida cristã, para que nos
alunos aptos, alunos preparados, alunos qualificados, tementes, fiéis, aprovados, pessoas maduras e sólidas na fé. A palavra contentamento no grego é autares, e isso diz respeito à suficiência, à convicção do que é ter, do que é preciso, daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos. É então a certeza que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. É a certeza, queridos, que Deus providenciará aquilo que nós necessitamos e que Ele vai então satisfazer todas as nossas carências básicas da vida e que Ele vai suprir tudo isso. E essa é a declaração do apóstolo Paulo, porque no versículo 12 ele diz que sabe o que é passar necessidades e sabe também o que é ter abundância. Ele diz que aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidades. Por isso ele disse, por isso ele declarou que tudo podia, que tudo posso. Se o contexto do versículo 11 e 12 ele não for entendido, ele não for compreendido, o versículo 13 jamais poderá ser compreendido de forma plena e vai perder, então, o texto vai perder a sua essência. Essa frase, ela não é uma frase mágica, ela não é uma frase mágica, mas esta frase, este texto, é uma afirmação, queridos, de um homem sofrido, de um homem maduro, de um homem que aprendeu a depender exaustivamente de Deus, um homem que até então está preso em Roma e que já havia passado por vários desafios. Paulo enfrentou toda a sorte de provações e de sofrimento, desde a sua conversão a caminho de Damasco. Após a sua conversão, Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado e preso na cidade de Filipos. Ele foi escorraçado da cidade de Tessalônica, ele foi enxutado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras na cidade de Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta. É este homem, queridos, que chega preso e algemado à cidade de Roma, a capital do Império Romano, onde agora ele está preso e onde então ele escreve esta carta aos Filipenses, que é uma pérola para nós, nos dizendo que as coisas que havia acontecido, todas as dores, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as prisões, todos os açoites, todo o sofrimento, toda a luta, tudo aquilo que havia acontecido até então na sua vida, tudo contribuiu para o avanço do reino de Deus, para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é tremendo. Então agora veja, note comigo a dimensão, a plenitude que este texto passa agora a ter, depois de entendermos tudo isto. Toda a sequência na vida de Paulo, que se encontra agora preso na cidade de Roma. E por isso mesmo, queridos, ele afirma o versículo 13, porque essa declaração, ela se encaixa no perfil da sua vida, e que tudo isso faz com que ele vivesse e dependesse de Deus, independentemente de tudo. Paulo louvou a Deus na desgraça, Paulo
Paulo louvou a Deus no meio do sofrimento. Paulo louvou a Deus no meio das perseguições. Paulo louvou a Deus no meio das prisões, no meio das cadeias. Na cidade de Filipos, Paulo e Silas estavam o quê? Cantando. Estavam o quê? Presos. Mas eles estavam cantando, louvando e exaltando no meio do sofrimento. A carta de Atos, ela revela-nos muito sofrimento, muitas lutas. Ao mesmo tempo, nos mostra alegria, gozo, grande alegria, meio ao sofrimento. E essa palavra, sofrimento, ela define muito daquilo que foi a vida do apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo, a palavra alegria, a palavra gozo, a palavra satisfação, a palavra adoração, a palavra culto a Deus também era uma verdade na vida do apóstolo Paulo. E também foi uma verdade contínua na vida da igreja do primeiro século. Na carta de Atos, como nós vemos sofrimento, mas vemos alegria no meio do sofrimento. Por isso, Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E isso não denotava prosperidade material ou bênção na vida do apóstolo Paulo, porque nada disso era o alvo do apóstolo Paulo. Sua motivação estava em Cristo. O seu gozo estava em Cristo, em glorificar Cristo, em fazê-lo conhecido, temido, adorado, para que homens e mulheres, para que gentios pudessem então ser levados à atenção, à salvação, ao conhecimento de Jesus, porque é o único nome dado aos homens que importa que homens e mulheres sejam salvos. Então, a sua vida, ela foi, de facto, inteiramente gasta em prol do Evangelho. Paulo chegou às duas cidades mais importantes e potentes daquela altura, isto é, a cidade de Jerusalém e a cidade de Roma. E Paulo revolucionou essas cidades, pregando o Evangelho de Cristo. Ele foi chamado agitador do mundo. A motivação de Paulo não estava nas coisas. Paulo aprendeu a viver de forma solene, sem se preocupar com as necessidades do amanhã, porque ele depositava toda a sua confiança naquele que o chamou, naquele que o escolheu, daquele que prometeu o conduzir até Roma para pregar o Evangelho. Ele sabia que ele passaria por muitas dificuldades, por muitas lutas. O Espírito Santo já havia revelado, mas ainda assim ele foi, e ele chega lá preso e passa a pregar o Evangelho durante 2 anos. 2 anos pregando o Evangelho, e aquela cidade, ela foi alcançada pelo Evangelho. A guarda pretoriana era cerca de 13 mil soldados. Todos aqueles guardas foram evangelizados durante esses 2 anos. Esse homem preso, ele estava então numa casa alugada, mas ele pôde ter visitas. As pessoas iam lá e ele pregava o Evangelho todo o tempo, mesmo preso. Ele estava preso, mas o Evangelho, a palavra de Deus, ela continuava avançando, ela continuava sendo testemunhada. Paulo estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Louvado seja Deus por isso. Então o anelo de Paulo, o gozo de Paulo, a satisfação de Paulo estava em Cristo. E era o maior contentamento de Paulo, a sua maior motivação, a sua satisfação plena. Era isso que foi a essência, a vida do apóstolo Paulo. E Paulo entendeu o quanto ele tinha que padecer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Em nenhum momento com isto, Paulo ele estava desprezando a oferta generosa dos irmãos de Filipos. Antes ele elogiou o desprendimento daqueles irmãos
Ele próprio destaca nesta carta que eles foram ao encontro da sua necessidade, mas ao mesmo tempo, ele também destaca que Deus iria de encontro com todas as suas necessidades. Então é importante destacar que Deus não prometeu suprir todas as nossas necessidades gananciosas, mas sim todas as nossas necessidades básicas. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não conseguem viver contentes, satisfeitas, alegres, porque se deixam levar pelas supostas necessidades criadas pela Bíblia, que influencia para que haja uma sociedade movida ao consumo, movida ao excesso. E isso não permite que muitas pessoas se encontrem plenamente satisfeitas, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Mesmo tendo Cristo diante dos seus olhos. Queridos, nós precisamos aprender, como Paulo, a viver contentes e a encontrar plena satisfação na pessoa e na obra de Cristo. Muitos pedem, muitos declaram, muitos oram, muitos citam até o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, citando as próprias palavras do Senhor Jesus, onde Jesus disse: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Muitos citam este texto, muitos usam este texto, mas a motivação está errada. A motivação está errada. Ou até mesmo usam o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E por isso eles acreditam que receberão qualquer coisa que pedirem. Ao mesmo tempo, passam a relativizar a maneira certa e bíblica de pedir. E até mesmo a verdadeira motivação que deve emanar das Escrituras. Por isso nosso irmãozinho, nosso irmão Tiago, na sua carta ele diz que muitos pedem, realmente muitos pedem, mas pedem mal. Muitos pedem, mas não recebem porque pedem mal, para esbanjar os seus deleites carnais, porque a sua motivação ela está completamente errada. Porque somente aqueles que aprenderam na escola de Cristo a estarem satisfeitos em Jesus poderão realmente dizer, como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E mais do que isso, queridos, já estamos terminando, e mais do que isso é importante destacar e lembrar que Paulo foi muito mais longe ao declarar nesta mesma carta, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós devemos ter a verdadeira percepção daquilo que Paulo está escrevendo aqui nesta carta, no seu devido contexto, porque ao entendermos tudo isto, nós passaremos com toda a certeza a usar este texto menos vezes, e teremos com toda a certeza mais zelo ao mencionarmos este texto, porque é algo que era uma verdade clara na vida do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, pode não ser uma verdade nas nossas vidas. Só teremos tal autoridade, só teremos então a autoridade para afirmar tais coisas, queridos, se de fato a nossa vida estiver alicerçada e fundamentada nas Escrituras. O que faz com que as Escrituras elas nos movam e tenham definitivamente toda a influência em nossa
uma delas, de facto, dirigirem e passem a ser uma verdade diária e aplicada e evidenciada na nossa vida. Então, sejamos coerentes, sejamos mais conscientes e tenhamos o cuidado de zelar pelas Escrituras, de zelar pela Palavra de Deus e pela maneira que nós interpretamos a própria Escritura. Porque, na verdade, este texto está ligado à vida de um homem, à biografia de um homem, de Paulo, e ao mesmo tempo pode não estar ligado à nossa própria vida, àquilo que tem sido as nossas obras, àquilo que tem sido a nossa conduta nestes dias. Então, oxalá que o Senhor nos ajude a entender tudo isso e que este texto ele passe a não ser somente uma canção, a não ser somente um brado ou um amuleto, mas que passe a ser uma verdade vivida, uma verdade aplicada, uma verdade exercida na sua vida e na minha vida. Que nós possamos sim viver essa vida, viver esse credo, mas aplicar esse credo na nossa vida diária. Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Pai, obrigado pela tua santa e gloriosa presença. Pai, obrigado pelo acesso à tua palavra. Obrigado pela esta reunião solene. Obrigado pela oportunidade de, ó Deus, estarmos juntos de forma congregacional para cultuar, para adorar, Senhor, nos atos de culto, Senhor, para poder ouvir a tua palavra solene. Deus, que nós possamos sim responder à tua palavra de forma, Senhor, aplicável, que nós possamos nos desprender, ó Deus, de tudo aquilo que nos tem prendido, ó Deus, para viver uma verdade, Senhor, para aplicar a tua palavra na nossa vida, que as Escrituras, Senhor, que a tua palavra, que tudo aquilo que tem sido ensinado, tudo aquilo que tem sido testemunhado, faça parte da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, ajuda-nos nessa escola a aprender com o Senhor e a seguir o teu modelo de servidão, que nós possamos, como igreja, servir, nos disponibilizar e viver, Senhor Deus, a tua vontade e não a nossa. Que nós não venhamos trocar o teu nome, que nós não venhamos trocar a tua palavra, que nós não venhamos trocar a tua presença por nada deste mundo, mas que o Senhor, ó Deus, venha nos completar, que o Senhor seja o nosso gozo, a nossa satisfação, ó Deus, o nosso tesouro, em nome de Jesus, e que nós possamos, sim, ó Deus, sair, ó Deus, deste lugar, conformados com a tua palavra e aplicando essa verdade na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Queridos, antes de nós terminarmos, eu quero deixar alguns avisos. Quero lembrar que tem cantina hoje, né, Isabela?